Oi pessoal, na quinta-feira passada, na estreia na Copa do Mundo de Futebol, enfrentamos a Sérvia. Mas que país é esse? Sérvia. Eu sou o professor Tiago Teixeira e você está no Café com Teixeira, episódio 50. Pessoal, a Sérvia, assim como a Croácia, que está em outro grupo e também está na Copa, são dois países dos 6 que surgiram com o fim da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia, que existiu até 1991, era uma federação de repúblicas socialistas que por muito tempo foi unida e permaneceu assim por causa do Marechal Tito, um líder político muito forte que impediu que essas repúblicas se fortalecessem e se separassem. Mas com a morte do Marechal Tito e o enfraquecimento da União Soviética, em 91, você sabe que 91 foi a dissolução da antiga União Soviética, a Iugoslávia também em 91 começou a se fragmentar. Separaram-se a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, e aí foi um confronto muito sangrento, muito cruel, o da Bósnia. Separaram-se depois a Macedônia, né? E restou Sérvia e Montenegro. Mas também se separaram já agora no século XXI, 2008, se não me falha a memória, e aí ficaram as 6 repúblicas separadas. Tá? Então, em 91 surgiram a Sérvia e a Croácia, que são 2 países desses 6 aí que estão na Copa. O Kosovo é uma região da Sérvia, assim como o Vojvodina, 2 regiões autônomas que ficaram ainda dentro do território sérvio, mas atualmente elas têm o status, uma autonomia em relação ao governo da Sérvia. Kosovo, inclusive, é apontado por alguns países, ou é reconhecido por alguns países, como um país independente, mas não pela ONU. E aí a gente entra naquela história: o que é um país para a ONU? Ou quantos países existem no mundo de hoje? Se você for pela ONU, existem 195 países, 193 membros efetivos da ONU, mais 2 estados observadores, a Palestina e a Cidade do Vaticano. Pelo Comitê Olímpico Internacional, nas Olimpíadas, por exemplo, quando tem aquela abertura que tem o desfile das nações, existem 206 estados ligados ao Comitê Olímpico Internacional. Tá? Mas o que é que define um país? Bom, no geral, a maioria aceita que para ser um país precisa ter um território, uma população residente fixa, instituições políticas, um governo próprio, reconhecimento internacional, ou seja, de outros países, e relações com esses outros países. E o problema está justamente nesses 2 últimos, porque muitos países conseguem essa situação de ter um território, ter um governo, ter um povo, mas não tem um reconhecimento. Vamos dar um exemplo aí. A Palestina, que é um estado observador, ela não é reconhecida por muitos países do mundo. Os aliados a Israel, obviamente, não reconhecem a Palestina. Taiwan, por algum tempo, assim que ela se tornou, que houve a Revolução Chinesa, que os nacionalistas fugiram para a ilha e fundaram Taiwan, Taiwan era reconhecida pela ONU. Mas com o tempo, a grande China continental, ela tomou essa posição e passou a ser reconhecida como o verdadeiro país para a ONU, e Taiwan não é mais considerado como um país pela ONU. Vários países a consideram. Tá? Então, de acordo com esses critérios, nós temos aí 195 países pela ONU, 206 pelo Comitê Olímpico. Agora, o Comitê Olímpico também pega 10 estados dependentes, regiões que pertencem a outros países. Por exemplo, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos,
Samoa Americana. Então a gente não considera muito pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo menos eu não o considero, porque ele pega esses 10 territórios que não são independentes. Então, basicamente você pode dizer 195 países, com alguns outros reivindicando a soberania e o status de país. Beleza? Então falamos hoje sobre Sérvia e Croácia, ou a antiga Iugoslávia, e sobre o que é ser país e o que precisa para ser reconhecido como tal. Tá bom? Abraço, até a próxima, gente.